Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 11 e ela começa dizendo: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Salomão começa ensinando ao povo o princípio da honestidade, que dá origem ao princípio da boa-fé, que é honrar e agradar ao Senhor. Assim, ele explica que o Senhor considera repulsivo, ele tem aversão ao comerciante que usa balança adulterada para entregar menos mercadoria e cobrar como se estivesse vendendo uma porção estipulada pelo comprador. Ou seja, o comprador está levando menos do que pediu, mas pagando como se tivesse levando na medida certa que ele deseja comprar. Pessoas que visam apenas o enriquecimento ilícito, diferente do justo, o homem que age de forma condizente com o que é certo e desejável pelo Senhor, porque este pratica a balança justa, a balança que mede e vende segundo aquilo que ele realmente está disponibilizando e cobra o valor justo, que é daquilo que ele está entregando. E segue Provérbios dizendo: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Isso porque o soberbo, assim como a pessoa enganosa, suas ações não têm limites nem pudor. Estes creem que tudo o que fazem é digno de admiração e não trará consequência. Nisso, faltam com o respeito e a honestidade em suas atitudes. Quanto ao humilde, ao reto, este agem com temor ao Senhor. Assim, ele se mostra muito mais sábio, porque ele sabe que lá na frente, Deus o dará, o fará pagar por aquilo que ele cometeu. E continua o provérbio: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça do reto os livrará, mas a sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Isso, Salomão adverte o povo que no dia do julgamento final, nenhum bem, valor salvará o homem da condenação eterna. O que livrará o homem da condenação será a justiça do Senhor Jesus, que julgará o homem de acordo com o pecado que ele cometeu. E observando se este se arrependeu daquilo que ele fez e clamou ao Senhor pelo perdão de seus pecados e endireitou o seu caminho. É uma justiça justa, permeada pelas misericórdias de Jesus, sempre tendo em mente que a justiça do homem íntegro, daquele que teme ao Senhor, este acerta seu caminho e não comete mais os erros anteriores. Ao contrário, o perverso, o homem ímpio, este será destruído por causa da sua própria perversidade, uma vez que não se arrepende daquilo que fez. Assim, no dia da sua morte, o que lhe aguarda é a destruição eterna. Por isso Salomão conclui os versículos aqui dizendo que o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar, porque o justo sabe que o reconhecer do erro e o perdão do Senhor o livra da morte. Quanto ao perverso, este será condenado pelo mal que procede, uma vez que não reconhece o seu pecado.
O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Porque o homem ímpio, mal, esse sente prazer em denegrir a imagem do que está à sua volta. Já o homem justo, ele sabe que tudo que sai de sua boca traz consequências, sejam boas ou más, sobre a sua vida e dos que estão ao seu redor. Assim, o justo procura andar bem com todos em seu convívio e que fazem parte da sua sociedade. E quanto à morte do perverso, esta traz alívio às demais pessoas, por isso estas se alegram, porque elas têm a certeza que a perversidade que eles cometiam encerrou-se ali. Assim, o comportamento do homem influencia a vida do que estão ao seu redor. E Provérbio continua: o que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, esse se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselho há segurança. Salomão ensina isso porque o homem não conhece o dia de amanhã. Se ele despreza aquele que está próximo de si, ele se mostra incapaz de entender que aquele que foi desprezado pode ser justamente aquele que no momento da adversidade pode lhe socorrer. Quanto ao homem prudente, aquele que cuida do que fala e de suas atitudes, este não ajuntará inimigos. Da mesma forma, acontece ao mexeriqueiro, aquele que gosta de fofocar sobre a vida alheia, de contar segredos que descobre sobre as outras pessoas, diferente daquele que é fiel ao outro, que faz questão de ignorar, de manter em oculto aquilo que conhece sobre a outra pessoa. E na sequência, Salomão ainda conclui estes versículos, dizendo que o posicionar do que dirige o povo, o seu proceder, fará recair sobre os que estão debaixo da sua direção as consequências do seu proceder, seja para o bem quanto para o mal. Que os conselhos que este recebe daqueles que fazem parte da sua comitiva, do grupo de aconselhadores, este direciona o seu proceder, e este proceder afetará a vida daqueles que estão submetidos às suas ordens. E continua: quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de o ser está seguro. Isso porque o empenho de sua palavra em se tornar fiador o tornará obrigado a responder pela conduta de que fiou, a realizar o pagamento ou ao cumprimento de alguma obrigação que foi firmada por outra pessoa. Assim, ele e seus bens estarão comprometidos com a palavra que foi dada. Agora, se a pessoa ela não aceitou a ser fiador de alguém, este estará livre de qualquer obrigação, de ver seu bem dilapidado, consumido com o que não lhe traz proveito próprio ou de sua família. E a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Isso porque a mulher graciosa, ela é ornada com respeito, dignidade e sabe se pôr de forma correta em qualquer lugar. E isso lhe servirá de honra, assim como os homens de poder ajuntam riquezas. Assim, o homem que procede com bondade
para com os demais, este colherá o bem de outras pessoas. E da mesma forma, o homem que procede com maldade, com crueldade, chegará o dia em que será tratado de forma cruel, ou seja, o homem colherá aquilo, o que planta. E o verso a seguir diz: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Isso porque o perverso sempre crê que sua recompensa será grande e que tudo o que fizer prosperará, mas na verdade nem acordos conseguirá firmar. Quanto ao homem que semeia com respeito pelo direito do outro, este receberá a paga do bem que fez. E continua o provérbio: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Aqui mais adiante, Salomão explica que todas as ações do homem têm as suas consequências, tanto as realizadas para o bem, quanto aquelas que são realizadas para o mal. Umas levam a vida segura, tranquila, com um destino eterno de paz e comunhão com Deus, enquanto a outra é uma vida de tormento eterno, de separação total do homem com Deus. E estas, por serem abomináveis, desprezíveis e inaceitáveis aos olhos do Criador. No entanto, mesmo assim, nascem e são cultivadas no coração do homem. Já ações praticadas pelo homem íntegro e que anda na justiça de Deus, estes serão seu prazer eterno, e a sua geração estará livre, porque ela não pagará por aquilo que os seus antepassados plantaram. E continua o provérbio: como joia de ouro no focinho do porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição, porque de nada adianta enfeitar e dar boas coisas a quem nasceu e tem a sua essência má. Assim, de nada vale a beleza de uma mulher se essa não tiver o discernimento quanto ao seu portar e termos na sua forma e temor ao Senhor na sua forma de agir. Provérbios diz que o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Isso porque o justo só deseja, ele só anseia e pensa no bem daquele que está ao seu redor. Quanto ao homem perverso, este tem prazer em arruinar aos que estão próximo de si, e essa maldade se torna de conhecimento público. A quem dá liberadamente, ainda se lhe acrescenta, mas mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Aqui nessa parte, Salomão expõe que o homem que sente prazer em dar a alguém algum bem ou valor, este terá sempre os bens e rendimento acrescentados, pois o seu coração não está preso a bens materiais, não está preso àquilo que ele possui, mas em ajudar ao próximo, em ser útil. De modo contrário, se procederá o homem avarento, o homem que paga os outros de forma injusta, retendo consigo parte daquilo que o outro teria direito a receber.
A este, os bens retidos lhe servirão de maldição e motivo de perda daquilo que ainda possui. Que o homem que tem o coração aberto a repartir, a dar às outras pessoas, este prosperarão e será farto no que possui. Enquanto o homem que se mostra avarento, mesquinho em oferecer até mesmo o básico, que é a sobrevivência ao outro, como a água e o pão, este será amaldiçoado na terra e nos céus. Este encontrará quem lhe sobrevenha como um cobrador. E a gente sabe, como já leu em Salmos, no livro de alguns profetas, que esse cobrador é o diabo. O provérbio continua dizendo: quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Isso porque aquele que está sempre disponível em ajudar o próximo a fazer o bem, este será abençoado por Deus. Já aquele que sente prazer em fazer o mal o encontrará. Que as riquezas nada podem fazer ao homem por elas mesmas. Logo, ter sua confiança nela é perda de tempo. Mas o homem que anda em justiça, fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor, este colherá a bênção e tudo lhe irá bem, e será como planta nova, que sempre produz bons resultados. Continua Provérbios dizendo: o que perturba a sua casa é a do vento, e o insensato é servo do sábio de coração. Isso porque o que rouba a paz daqueles que com ele dividem o teto e acabará sem nada. Já o homem de coração reto, sábio, justo, este sabe dirigir a sua vida de forma a se manter em segurança e consciente de que no futuro ele poderá usufruir daquilo que foi juntado no dia que se chama hoje, inclusive o direito de herdar os bens de seus pais. Já o insensato, por desperdiçar o que tem e viver de uma forma conturbada, além de perder inclusive o direito de desfrutar a sua herança, que é, ele se tornará um indigno, que é o filho que perde o direito de ter e de gozar aquilo que lhe seria justo receber no momento em que seus pais vierem a partir, ou seja, perderão o direito de sua herança. Por fim, Provérbios termina com o seguinte verso: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador? Porque tudo quanto o justo faz e toca alguma coisa que fez, ele aprende e retém consigo o entendimento daquilo que aprendeu, acumulando cada vez mais a sabedoria. Já o perverso, o pecador, o homem ímpio, este é punido e nada aprende com as punições que sofreu. E isso leva à morte eterna, física, e à condenação, à perdição de sua alma. Então, nós aprendemos aqui em Provérbios 11 que Deus, ele faz uma distinção do homem que anda no proceder bom e reto com aquele que procede de maneira enganosa, de maneira vil com o outro. Porque tudo aquilo que o homem ele faz, ele receberá de uma forma ou de outra, seja aqui na terra ou na eternidade. Fato é que nada passa despercebido aos olhos de Deus. O homem, ele colherá aquilo que plantou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti as misericórdias e as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Eu espero que você vá lá no meu canal, faça a inscrição, me ajude a elevar o número de inscritos. Meu canal no YouTube é Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Um abraço a vocês.